E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta e sejam todos bem-vindos, porque hoje tem hermenêutica no canal Ateu Dispor. Hoje nós estaremos falando da pior passagem que, na minha opinião, está incluída na Palavra de Deus. Uma passagem tão maléfica e bizarra que eu acredito que vocês leram, mas existe algo que nós precisamos prestar atenção. E como vocês sabem, eu prometi, segundo a votação de vocês, a música campeã está hoje no programa. Muito obrigado, porque vocês têm feito a cada dia deste canal uma grande festa para todas as pessoas. Então eu resolvi colocar um pedacinho das três, porque aí fica melhor e a galera curte legal. Se você gosta desse canal, tem gostado do conteúdo, o estudo da Palavra de Deus que nós temos dado, pelo menos todas as semanas, não esqueça de deixar o seu like e participar conosco também na comunidade. Mas vamos ao que interessa, uma pergunta que é essencial e você deveria perguntar ao seu amigo cristão. Por um acaso, escravizar, possuir, ser dono de uma pessoa, se apropriar, foi em algum ponto da nossa história algo permissivo? Obviamente que hoje, no século XXI, a maioria das pessoas que tem um espírito crítico, uma consciência e não são mais bárbaros bíblicos que acreditam que era normal naquela época escravizar pessoas ou talvez até mesmo executar toda uma família e pegar as meninas que não foram tocadas por homem nenhum para ser escravas deles. Algo muito bizarro que nós encontramos na Palavra de Deus. Então abra comigo nesta hora e vai preparando, porque esta passagem vai deixar você de cabelo em pé. Talvez alguns de vocês já ouviram essa passagem, ou talvez algum versículo separado que fala da pior lei que Deus poderia ter inventado, dado, presenteado ao ser humano, a escravidão. Então, meus queridos primatas, nessa hora, pipoca, guaraná, maconha, aquilo que você deseja, chama o cachorro, o papagaio, a galera, os amigos, porque esse episódio vai trazer grandes revelações da Bíblia que mostram que Deus, ele é simplesmente maléfico e podemos até dizer, então, um pouco racista. Então, depois da vinheta, voltamos, porque nós, no canal Ateu Dispor, não concordamos com a escravidão de seres humanos. Voltamos depois da vinheta. Todos nós conhecemos leis ou mandamentos que vieram, ou pelo menos disseram que vieram da parte de Deus para que fosse melhor a coexistência, a obediência dos seres humanos e que nós também, com esses mandamentos e leis, não viéssemos sair da linha. Porque, como vocês sabem, uma coisa muito importante na religião é ter um Senhor que vai controlar a sua vida, vai ditar leis e você não tem direito de questionar. Abrindo a Bíblia nessa hora, em Êxodos capítulo 21, nós vamos olhar uma história bárbara, um mandamento, uma lei que nunca deveria ter sido deixada pelo próprio Deus. Num capítulo anterior, nós vamos ver Deus deixando, que é no capítulo 20 de Êxodos, Deus falando sobre seus mandamentos. E olha que Deus deixa bem claro nesses mandamentos que não se deve matar, não se deve roubar e também não se deve cobiçar, como um dos mandamentos mais importantes de Deus. E agora você vai ler comigo como Deus dá instruções para que você possa escravizar o seu amigo hebreu ou estrangeiro, segundo a permissão de Deus, porque muitos vão dizer que naquela época era uma normativa escravizar as pessoas e eles vão até chamar de algo diferente, como um serviço voluntário da pessoa. Como não havia salário, a pessoa ali, ela se voluntariava a ser escravo de uma pessoa, do seu senhor, para que ela não viesse passar fome, ter um local, o que é algo completamente errado. E não é uma interpretação baixa do que é a palavra de Deus, mas é algo explícito, dado como um mandamento, uma lei, pelo próprio Deus. Abra comigo a sua Bíblia agora no primeiro versículo. No primeiro versículo de Êxodos, capítulo 21, nós vamos ver ali Deus falando: são essas as leis que você proclamará ao seu povo. No versículo 2, nós vamos lendo ali que se você comprar um escravo, e em todas as traduções vão ser escravos, se você comprar um escravo, você tem 7 anos para desfrutar
como senhor dessa pessoa, o que para nós humanos é completamente errado. Tanto que isso hoje no nosso planeta, em quase todo o nosso planeta, já foi abolido. Porque não é algo legal, não é algo permissível você ser dono de um outro ser humano, porque aí você viola diretamente a lei, né, de cada um estar aqui e ser livre. O que nós sabemos que não é também uma verdade, porque ninguém é livre, mas você vai violando um direito direto de uma pessoa. Alguns apologetas e pastores vão argumentar que depois desse período a pessoa era liberta. E isso não é verdade. Existe também, e você vai perceber comigo nessa passagem, loopholes para que facilitasse que você viesse ser dono permanente desse escravo. E aí que a mágica acontece. No versículo 3, você vai vendo que se uma pessoa, um escravo, chegasse solteiro ele sairia. E se ele chegasse casado ele também sairia com sua esposa. Porém, Coisas que as pessoas não sabem. Se ele se casasse debaixo do seu senhor, ele ia ter que trabalhar vários anos para poder conseguir a permissão, ou muitas das vezes o seu senhor ficaria com a esposa, o escravo acabava, na verdade, se rendendo uma vida toda, porque ele não queria perder a oportunidade de estar com a família dele, com a sua esposa ou seus filhos também. Então ele acabava se devotando gratuitamente para uma vida que fazia com que o seu senhor ficasse com todos aqueles escravos. E por que, Sérgio, você está dizendo isso? Porque olha só como que a Bíblia é simplesmente terrível. No versículo 4 vai dizendo que se o seu senhor lhe der uma esposa e ele tiver filhos, a esposa e os filhos são do senhor. O que obriga, aquilo que eu disse para vocês, que o escravo fique ali e permaneça debaixo daquele teto para poder estar junto com a sua família. A escrava é considerada como filha para o seu senhor. E se ela tem um filho, bom, é netinho ou propriedade daquele senhor. Se você quer ficar com a sua família, você tem que simplesmente abrir mão da sua liberdade e se render ao seu senhor eternamente. No versículo 5 se torna bem básico aquilo que eu falei para vocês. Se por um acaso o escravo ele declarar amor ao seu senhor, ele vai poder ficar e assim desfrutar da sua família, porque agora a esposa e os filhos não pertencem mais, são escravos, propriedade do seu mestre. E tudo que, na verdade, o escravo deve dizer, eu não quero ser livre, assinando a sua escravidão de volta depois dos 7 anos, para ele poder ficar com a sua família. Isso são ensinamentos de Deus para você. Um manual de como a Bíblia ensina a escravizar pessoas, o que hoje é condenado por todos nós no planeta Terra. Aí eu pergunto para você, o seu Deus, realmente ele é moralmente bom, 100% benevolente, 100% amor à bondade, ao ponto de ensinar pessoas como se deve escravizar pessoas estrangeiras e hebreus. No versículo 7, você vai ver que se um homem vender a filha como escrava, ela não sairá livre. Significa que ela passa a ser propriedade do seu senhor para sempre. E é bem engraçado como as leis elas mudam na Bíblia, quando se falam de homens e quando são relacionadas às mulheres. O homem, ele poderia sair com 7 anos, porém a mulher, coitadinha, ela não podia trabalhar, isso que os apologetas vão dizer. Como é que ela vai sobreviver? Se ela tiver que comer numa sociedade que ela praticamente ela é uma estrangeira, rejeitada, a coitadinha vai morrer de fome, então o Senhor cuida dela. Sério mesmo? Será que as pessoas acreditam que era assim? Numa época completamente bárbara bíblica, em que a vontade de Deus, você pode ver que vem de um Deus sádico, mau e que gosta por alguma razão ou outra dessa questão toda de escravos. No versículo 8 vai dizendo que se ela não agradar ao Senhor, ela deve ser, na verdade, resgatada, mas não por estrangeiros. Significa que o pessoal da tribo dela, o povo dela não pode, ninguém pode se casar com ela. Me diz, depois que ela for rejeitada por não agradar o seu Senhor, o que vai acontecer com essa mulher? Porque todas as leis que são diretamente para mulheres na Bíblia acabam sendo leis terríveis que prejudicam, tiram a liberdade e fazem delas um instrumento de uso. Isso é um pouquinho de Deus benevolente para você. No versículo 12, nós vamos encontrar o versículo que os apologetas tentam, na verdade, justificar toda essa crueldade da questão de se escravizar um ser humano. Por pior que na visão dos apologetas seja ser um escravo, eles eram bem cuidados, a questão toda então era, poxa, se matar um escravo tem que acontecer alguma coisa com a pessoa.
E a Bíblia vai dizendo aqui, porém, olha as circunstâncias que isso aconteceria. Quando a Bíblia diz que o homem que matar um escravo tem que ser executado, vamos ver como que a Bíblia vai julgando esse homem que executou o escravo. No versículo 13, nós encontramos algo louco e você vai ver como que Deus pode dobrar suas próprias leis em favor daquilo que ele quer ou a favor de uma pessoa. Todavia, se o mestre não matou o seu escravo intencionalmente, mas Deus permitiu, você pode repetir, você pode ler comigo, no versículo 13, em que diz que se não foi algo proposital, um acidente, porque é um acidente, né? A gente levantar de manhã e tropeçar e matar uma pessoa. É um acidente de manhã a gente acabar, né, tacando algo na cabeça do nosso escravo e ele acabar tendo um concoction e nunca mais ser a mesma pessoa e depois disso falecer. Mas como que executar a vida de um ser humano pode ser julgado como algo não proposital? Nós só encontramos isso na Bíblia. Mas entenda que se Deus permitiu, é só você fugir, é só você se esconder, que a graça de Deus está sobre você. Agora alguém me responde, aquela coisa toda do capítulo 20 de não matarás, são só para pessoas que não, na verdade, desagradam Deus e são escolhidinhas de Deus, então o resto da população não pode matar, mas se você tem um encontro com Deus, agora é permissivo, porque você vê. Aqui está escrito o que você deve fazer, porque Deus permitiu. E a Bíblia vai dando detalhe, envia o cara para um lugar onde que é permitido, para o cara não ter problema. Só na Bíblia sagrada, que nós encontramos isso. Aí no versículo 14 a gente vai encontrar algo assim estranho, que está dizendo, né, que se alguém tiver planejado matar o escravo deliberadamente, como que isso não pode ser imposto como na primeira parte? Aquela pessoa que matou lá, que não foi de uma forma acidental, ela pode fugir. Agora, essa pessoa que planejou matar, ela deve ser executada. Você está entendendo como é que a Bíblia é completamente louca e cheia de contradições, de maneiras de beneficiar pessoas que Deus gosta mais do que você? No versículo 15 é algo bem bonitinho. Qualquer pessoa que, na verdade, matar o seu pai, maltratar, olha só, maltratar, ele será executado. Não está falando de pai biológico aqui está falando do seu Senhor. Porque a partir do momento que você tem um Senhor, ele é seu dono, ele passa a ser o seu criador, o seu sustentador. Então ele passa a ser seu papai. Significa que se algum escravozinho que não respeita o seu papai, que é o seu escravizador, ele pode mandar, segundo as leis de Deus, executar essa pessoa. A Bíblia fala que se alguém ferir o seu escravo, ou escrava com um pedaço de pau, e algumas traduções nós não vamos encontrar pedaço de pau, nós vamos pedaço de ferro. Se você bater nesse escravo bem devagarzinho e não matá-lo, legal. Se você não produzir, tipo assim, se você não deixar ele cego, mas você pode deixar ele todo roxo, todo arrebentado, mas se você não matá-lo, tá de boa, você está liberado e absolvido. Só se você agredir o seu escravo ao ponto que você deixa ele cego ou incapacitado, que aí pode dar algum problema para você. Meio burocrático esses negócios da Bíblia. Versículo 21 diz que, olha, mas se o escravo, depois de você arrebentar com ele, depois de 2 dias, ele sobreviver, você não será punido porque ele é a sua propriedade. Eu gostaria que todas as pessoas prestassem atenção nesse versículo. A Bíblia, além de ensinar como comprar, como você usar pequenas leis para poder alterar a lei principal para beneficiar você, você também pode arrebentar o seu escravo. Se ele não morrer, de boa, você está absolvido. Você acredita que isso pode realmente vir de um Deus benevolente, um Deus que ama você? Você pode até dizer que naquela época Deus tratava eles assim porque Deus estava tentando amaciar a escravidão para poder, na verdade, ensinar as próximas gerações a não escravidar. Tudo bem. Quando Deus fala que você não deve comer camarão, ele é bem explícito, né? E outra coisa, não é só camarão, é qualquer crustáceo. Deus proibiu, tá errado. Se você misturar fábricas com cores diferentes de roupa, tá errado. Fez tatuagem, tá errado. O engraçado é que Deus, ele sempre se preocupa com essas coisas que não têm importância, mas você não encontra em nenhum lugar da Bíblia dizendo não escravizarás. Mostra pra mim
E vocês vão mostrar alguns versículos quando Paulo, na verdade, tenta liberar o seu amigo pessoal de não ser escravo mais, mas Paulo, na verdade, não faz apologia em favor de liberar todos os escravos. Jesus também não fez isso. Paulo vai dizendo pra gente que você deve, na verdade, obedecer ao seu Senhor. Não me interessa se ele é bom, se ele é ruim. Nenhum ser humano deve ter Senhor. Principalmente quando nós ouvimos de um cara que nunca teve Senhor, né? A não ser o Jesus. Mas que era Senhor de outras pessoas. Era um riquinho, tinha 2 cidadanias, uma vida boa, talvez era uma bichona. É esse realmente tipo de coisa que nós podemos absorver para poder tentar trazer alguma elegância na Bíblia, dizendo que Deus, não foi um erro, na verdade, é a maneira que Deus se comunicava. Não, isso é um erro. Deus errou com essa atitude no passado, porque simplesmente nos 10 mandamentos, que são completamente inúteis, ele poderia colocar lá, não escravizarás, não tocarás em criança. Por que Deus nunca colocou isso? Não tocarás em criança menor. Mas nós encontramos uma menina de 14 anos ficando grávida de um espírito, mas ela tinha um namorado que era bem mais velho do que ela. Gente, isso tudo tá na Bíblia. Olha, eu quero parar por aqui agora mesmo, porque eu acho que vocês têm todos os versículos para vocês poderem analisar depois. E eu gostaria que realmente os crentes que são corajosos, os pastores que dizem o tempo todo que tem coragem de pegar e mostrar que realmente Deus é Deus e que a palavra de Deus ela é infalível, hoje nós olhamos categoricamente a pior passagem da Bíblia. Uma passagem que, se você continuar lendo, e eu gostaria que os apologetas me respondessem, por que Deus tem tanto problema com boi depois que ele está escravizando as pessoas? Os versículos que vão terminando esse capítulo vão dizendo que se um boi ou se uma vaca chifrar a pessoa, dependendo da circunstância, mata sempre a própria vaca e vai inocentar, mas se for, na verdade, um escravo, vai depender. Caramba, isso tudo tá na Bíblia. Deus não gosta de vaca nem de boi e ele gosta de escravizar pessoas. Muito obrigado a você que ficou até agora e eu quero pedir perdão se eu não pude lançar esse vídeo no domingo. Aqui nos Estados Unidos tem algumas coisas acontecendo, além da minha esposa estar com alguns problemas de saúde. Nós temos também, quero dizer happy birthday to my brother e também pro meu filho Paulão, que hoje é dia dos aniversários deles, 4 de abril. E tem algo para contar para vocês. O meu irmão tem se aproximado muito de mim, de uma relação super legal, apesar que o ateísmo em algum ponto da vida da gente acabou nos separando. Mas aconteceram algumas coisas que acabaram nos unindo um pouco mais e eu tenho estado um pouco mais próximo dele para ajudar ele com algumas coisas pessoais. E a cada dia mais ele tem se aberto mais ao ceticismo, ao ateísmo. Hoje meu irmão ele não é mais aquela pessoa religiosa. Ele tem uma crença pessoal dele em Deus, mas ele vê que há manipulação das igrejas e que ele sabe disso. Muitas pessoas acabam ficando loucas pela questão toda da religião e querendo se apropriar do direito de outras pessoas, que ele acabou concordando comigo. Vitão, happy birthday to you, my brother. I love you so much. Paulo, happy birthday to you. And I hope you guys enjoy life very much. E você, meu querido primata, que ficou até agora, muito obrigado. Deixa seu like. Por favor, deixa o seu comentário em cada vídeo nosso. Em cada vídeo nosso, nós temos basicamente 200 comentários e isso para mim é algo super importante. Mostra que você tem apreciado de verdade esse canal. A galera que sempre tá na comunidade, eu não vou citar o nome de vocês porque eu esqueço, eu sou TDAH. Quarta-feira que vem eu vou estar numa super entrevista, num podcast legal, que vai ser uma surpresa. Vou fazer uns cortes para poder postar. Sexta-feira tô no canal do Alexandre. Galera, nos acompanhe na comunidade. Se você realmente tem gostado desse canal, mostra ele para alguém. E já não quero falar mais porque eu já falei demais. I love you guys always so freaking much. Stay always with me. Deus te abençoe porque eu não acredito em Deus. Até a próxima semana, meus queridos amados.